Olá, irmãos, tudo bem com você? Nós estamos agora iniciando mais um encontro por este meio de comunicação, através do WhatsApp, disponibilizando aos irmãos o vídeo. E estamos, então, organizando, a partir já de 2 domingos atrás, organizando um único vídeo para disponibilizar aos irmãos algo semelhante ao nosso culto presencial, com momentos de avisos como esses, comunicações, momentos de louvor e a mensagem em um único vídeo. Nós estamos procurando organizar dessa forma, enquanto estamos nesse momento, nesse período de distanciamento social, de afastamento social. Nós entendemos, reunimos os irmãos e entendemos que ainda não é o momento de voltar. Não é o momento de retomarmos nossa atividade de culto presencial. Vamos aguardar um pouquinho mais. No dia 15 de março, quando fizemos o nosso último culto presencial aqui, o Brasil contava com algo em torno de 230 casos de Covid e nenhuma morte. Agora, 12 semanas depois, nós chegamos a algo em torno de 650 mil casos e 36 mil mortes. É algo que há que se fazer uma reflexão séria em nossas vidas acerca disso. Tem mexido com toda a nossa estrutura de relacionamento, com toda a nossa vida. Nesse momento, a humanidade toda tem sofrido, padecido algo sem precedentes. No mundo todo, algo em torno de 7 milhões já estamos alcançando, em termos de números de casos, e algo próximo também a 500 mil de mortos no mundo. Isso é algo que nos causa perplexidade, assombra todos nós. Queremos registrar aqui o nosso sentimento, o nosso pesar, a nossa tristeza, principalmente as pessoas que de alguma forma estão próximas de nós, que estão padecendo diretamente, sofrendo diretamente com a morte, com o partir de pessoas próximas e queridas. Nós lamentamos também que nessa semana, creio que quinta-feira, no período de 24 horas, morreu uma pessoa a cada minuto no Brasil. Motivo de grande cautela, preocupação nossa, atenção nossa, da nossa igreja, principalmente em relação àqueles que têm algum tipo de risco ao coronavírus. Gostaria de deixar, então, nesse momento de comunicações, alguns avisos aos irmãos importantes. Primeiramente, a nossa atividade presencial em relação à escola bíblica dominical retornou no domingo passado, às 17 horas. Domingo às 17 horas, retornamos os nossos encontros presenciais através da escola bíblica dominical. Nós estamos estudando esse livro, 21 lições para o século XXI, um grande desafio para a igreja estudar um livro, fazer a leitura de um livro que não é um livro cristão, mas que faz uma abordagem do nosso tempo, da nossa circunstância como humanidade nesse momento, dos nossos desafios, uma abordagem muito lúcida, muito impactante, muito densa, e nós estamos fazendo essa leitura com referencial na Palavra de Deus. Quem está à frente desse trabalho é o Daniel. Neste próximo domingo agora, o tema é trabalho com o Fabiano. E nós vamos buscar entender o que ele diz e como nós, através da Palavra de Deus, podemos fazer esta compreensão. Nós também prosseguimos com as nossas atividades assistenciais. Intensificamos o apoio, o suporte às famílias com necessidades materiais, estamos indo, levando aos locais, a essas famílias que têm nos solicitado. Muitos vêm buscar materiais aqui, cestas básicas, em outra situação nós estamos levando,
em lugares mais afastados, lugares difíceis. E eu quero agradecer a Deus a vida de todos os irmãos que têm participado, trazendo a sua doação e material. Aqui o Fernando, a Elisa estão à frente desse trabalho de organização, de contabilização, montagem, distribuição desse material. Nós também prosseguimos com os nossos trabalhos de confeccionar marmitas e levar às pessoas em situação de rua, e estamos levando roupas e alimento pronto aos sábados e domingos, né? Principalmente agora, nesse período que o frio se intensifica. Agradeço a Deus o apoio dos irmãos a esse trabalho. A igreja permanece relevante, presente e atuante na sociedade, na nossa comunidade. Também prosseguimos com os nossos devocionais diários, exceto segunda-feira. Mas diariamente você recebe neste grupo o devocional, 5, 10 minutos, um momento para você fazer a leitura da palavra de Deus, um momento que você pode orar e você ali ouve um pedido de oração. Você também pode enviar para o Daniel, Fabiano ou para mim seus pedidos de oração. Nós vamos referenciá-los ali, fazer referência a eles ali nos nossos momentos devocionais. Tá? Louvores também, convido os irmãos da área de louvor a nos mandar áudios ou vídeos com louvores para compartilharmos ali com os irmãos. Exceto segunda-feira, porque segunda-feira você já recebe domingo a mensagem, muitos vão ouvi-la na segunda-feira. Então, para que não houvesse uma sobrecarga de informações, nós estamos disponibilizando a segunda-feira para que você tenha um tempo de melhor qualidade em relação à mensagem de domingo. Também os jovens estão se reunindo virtualmente e você pode participar conversando com a Elisa e acompanhando ali as atividades dos jovens também. Gostaria de incentivar você, eu tenho feito sempre isso, tenho pedido isso, incentivar você a escolher alguém da lista do WhatsApp, mesmo que não seja do seu relacionamento mais direto, orar por essa pessoa, enviar uma mensagem dizendo que você orou por ela, que você colocou a vida dessa pessoa diante de Deus. Eu acho que isso também nos aproxima como corpo, como irmãos em Cristo Jesus. Gostaria de finalizar também dizendo que a tesouraria da igreja, assinado pela Sueli e o Eduardo, disponibilizaram esta semana o relatório financeiro de maio. Os irmãos poderão acompanhar ali todos os gastos, todos os pagamentos feitos ao longo do mês. Se você observar, nós não conseguimos saldar todos os nossos compromissos desse mês. E é um motivo de pedido de oração, de atenção de todos os irmãos acerca dessa situação que passamos. Todos nós temos passado por situações bastante delicadas. E a situação financeira da igreja também não é diferente. Você pode tirar mais dúvidas com a Sueli, com o Eduardo, eles estão bem atualizados acerca dessas questões, não é? Mas então está disponibilizado no grupo da igreja um PDF que é o relatório financeiro, você pode ali conferir. E por fim, eu convido você, na sequência teremos o louvor com a Raquel e a mensagem. Algo que atropelou o tema Covid-19 essa semana passada e esta, foi o tema racismo. Racismo. E a partir do episódio da morte daquele homem, do assassinato daquele homem nos Estados Unidos por um policial e que detonou diversos movimentos, não só nos Estados Unidos, como no mundo, vinculados a esse tema racismo. Tocou muito meu coração aquela cena,
e desejei trazer aos irmãos uma meditação que traz como tema, na sequência do vídeo você vai ter por escrito, racismo, escravidão e sexismo em tempos de pandemia, baseado no capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, verso 28, os versos anteriores e seguintes, eu vou fazer ali uma pequena abordagem histórica também. Mas que essa palavra abençoe você, permaneça assistindo o vídeo, sendo abençoado com o louvor e com a palavra de Deus. Na sequência, Deus abençoe você e vamos prosseguir. Então, irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, o verso 11 e seguintes, diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, leia-se aqui Pedro, o apóstolo Pedro, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram
afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viver então como judeus. O apóstolo Paulo faz esse questionamento num ambiente argumentativo com Pedro. Vamos orar então, antes de prosseguirmos com a meditação na palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente acerca dessa palavra, que seja uma palavra que abençoe as vidas, que exorte as nossas mentes, o nosso coração, acerca da nossa caminhada como discípulos do Senhor Jesus. Que o Senhor nos console, nos conforte e edifique as nossas vidas nesses tempos tão difíceis que tem vivido a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como falei anteriormente, racismo, escravismo, ou a escravidão e sexismo em tempos de pandemia, como nós podemos refletir sobre esse tema que nos chamou a atenção a todos agora, por essa última semana, por esses últimos 10 dias aproximadamente, com aquele evento da morte de um homem por um policial ali nos Estados Unidos. E como eu disse aos irmãos nos avisos, isso tocou muito no meu coração e eu gostaria de trazer esse tema aos irmãos. Pensei em Filemon, na carta do apóstolo Paulo a Filemon, que fala sobre, mais especificamente, sobre as decorrências desse processo de escravidão. Mas só que o tema mais amplo um pouco é a questão do preconceito, a questão de como lidamos com o diferente, de como compreendemos que Cristo é para todos e o que o Evangelho é para todos, como que ainda temos a condição de professarmos a fé em Jesus Cristo em muitos lugares, seccionados, separados, negros, brancos, por exemplo. Como podemos receber no nosso tempo uma violência contra a mulher ou contra uma pessoa por uma inclinação no que diz respeito à questão de gênero? Não queremos entrar nessa questão propriamente dita. Como nós podemos lidar com eu falava no domingo passado, aumentou o número de casos em torno de 50% de violência doméstica nesse período da quarentena, e nós vamos nos acostumando em tratarmos pessoas de modo diferente ou nos afastarmos porque as pessoas ou se tem uma cor diferente, ou se tem uma religião diferente, ou se tem uma inclinação em termos de conduta de vida diferenciada por este ou aquele motivo. A verdade é que o mundo se convulsionou acerca e em torno deste evento, um evento claramente racista, de cunho racista. Se pudéssemos falar de flagelo da humanidade, há 3 domingos aproximadamente falávamos sobre os flagelos, o que é de se acentuar que o maior flagelo da humanidade não é marcado pelas doenças propriamente dito, ou pelas guerras, mas assim, uma coisa, isso não é técnico, é uma coisa pessoal,
é uma percepção minha, o maior flagelo da humanidade é a capacidade que tem o ser humano de achar que é dono de outra pessoa, que pode ser dono, proprietário de outra pessoa. Isso é antigo na história. E nós vamos chegar nesse texto, na circunstância desse texto, e vermos como que coincidiu a resposta do Evangelho a esse decaimento espiritual e social e de caráter do ser humano em relação a outra pessoa. No tempo de Jesus, no tempo bíblico, antes mesmo dos Evangelhos, antes mesmo do ministério de Cristo, e até muito relativamente próximo de nós, até algo em torno do século XV e XVI, a escravidão ela tinha basicamente dois detonadores. Ou ela era por uma dívida. Então, no direito romano isso é muito claro. A pessoa, por uma dívida que não conseguisse pagar, poderia se dar como escrava para quitar a dívida. Ou, enquanto não quitasse a dívida, ela era propriedade de outra pessoa. Nada tinha a ver com cor ou raça. Era uma questão jurídica. Também naquele tempo, e pelo tempo bíblico também estamos falando, uma outra condição era a condição de guerra. Um povo poderia vencer uma guerra e escravizar, fazer escravo o outro povo. O povo de Deus também experimentou situações, circunstâncias desse tipo. E mais daqui a pouquinho nós vamos falar qual foi a palavra de Deus, qual foi o recurso, a solução dada por Deus em termos bíblicos e em termos do ministério de Jesus Cristo acerca desta questão. Mas o que aconteceu aí pelo século XV aproximadamente, só para nós termos uma ideia muito ampla, muito geral sobre isso, foi algo excepcional na história da humanidade acerca da escravidão, acerca de um ser humano escravizar outro ser humano, se apropriar de outro ser humano. O que há muitas variações, mas de modo muito geral, e isso não tem absolutamente nada a ver com o povo, somos nós mesmos, né? Mas aí pelo século XIV e XV, os portugueses, começando o movimento exploratório de navegação, chega às costas da África e ali vê a possibilidade de fazer comércio e intensificar esses comércios ali, e autorizado pela uma série de circunstâncias e detalhes, que nós não vamos entrar no caso, mas autorizado pela religião oficial da época, eles começam a fazer escravos, a comprar pessoas e a incentivar que uma das tribos guerreasse com outra, e que eles iriam comprar as pessoas que perderam a guerra nesse confronto. E aí abasteceu, chegaram períodos que teve períodos de anos que quase 100 mil pessoas eram trazidas da África para a América, e um comércio triangular também em relação à Europa, América, escravizando pessoas. Mas o que de novo acontece, só para nós fecharmos esse aspecto geral e entrarmos no fato histórico da Bíblia aqui, o que acontece de novo e de diferente do que era a escravidão no passado, na época de Jesus, é que neste momento passou-se a dizer, a fazer referência à escravidão a uma raça. A raça negra, o negro, era o escravo, que poderia ser escravizado.
Então, ser de uma determinada raça lhe determinava também uma condição de ser ou não ser escravizável. Algo novo e diabólico na história da humanidade. A segunda questão importante que essa nova leva traz é que a pessoa nasce escrava. O indivíduo que tinha sua mãe escrava, o seu pai escravo, ele nascia escravo. Era hereditário. Absurdo. E, em terceiro lugar, é que essa condição era por tempo indeterminado, enquanto durasse a vida da pessoa, salvo algumas situações muito específicas, ele seria escravo. Tanto é que no Brasil, a abolição da escravatura, da escravidão, ela é um processo paulatino. A questão da lei do ventre livre, por exemplo. Mas só para dizer que nós ainda somos uma sociedade que vivemos à sombra desses séculos todos de escravidão no Brasil. Pessoas são hostilizadas, são humilhadas por serem negras, por exemplo, por preconceito, por pseudo-brancos que não fazem a menor ideia do que seja ou do que tenha sido escravidão. E aí se fala assim, extrema-direita, nacionalismo, etc, etc, que não é o caso de entrarmos. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos são resquícios, sombras nefastas de todo esse processo, de toda essa insanidade humana de se apropriar de outro homem. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós que aqui professamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós que aqui temos uma parte da nossa comunidade que basicamente de cor negra e é uma alegria e uma honra para nós, como corpo de Cristo, termos essa comunhão que não se pauta por classe social, socioeconômica, não se pauta pela cor, mas pelo valor da pessoa humana que Cristo resgatou na condição de ser humano e que nós fomos, juntamente com todos, acolhidos. É para nós um motivo de grande alegria. E o contexto aqui, e isso nasce do preconceito, do que o diferente, de que o outro é algo que eu não aceito e não aceito porque ele faz diferente de mim. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Gálatas, ele passa a relatar um momento muito específico do que aconteceu. Paulo recebe a direção de Deus para pregar o Evangelho aos gentios, e ele indo aos gentios, e por alguns anos, aproximadamente 3 anos, ele prega o Evangelho aos gentios, e depois ele retorna, ele vem a Jerusalém, para ali em Jerusalém conversar com os que eles chamavam na época as colunas da igreja cristã, e que era basicamente aqui Pedro, Tiago, aqui fala assim, Cefas, Tiago e João. Em detalhe que esse Tiago que está aqui não é o Tiago, irmão de João dos evangelhos, mas esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. E que, convertendo-se depois, provavelmente por ocasião da crucificação de Jesus, se torna um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. O apóstolo Paulo vai a Jerusalém, conversa com eles, e eles permitem que ele vá pregar o evangelho aos gentios,
como que se a igreja, autorizando ele, apóstolo Paulo, a pregar o evangelho aos gentios, ele faz dessa forma, só que passado um tempo vai Pedro visitar em Antioquia, visitar Paulo em Antioquia. E esse momento do que nós lemos aqui é o momento em que está, então, isso acontecendo. O apóstolo Paulo, que vivia e ensinava e instruía na palavra os gentios, ele tinha um grande confronto à questão das tradições judaicas, de modo muito especial a circuncisão, porque os cristãos que haviam se convertido de Jerusalém, os cristãos judaizantes, muitos achavam que eles deveriam cumprir os ritos judaicos. O apóstolo Paulo falou que isso não era possível, porque isto invalidaria o sacrifício de Cristo. E por fim, então, eles permitem, nos versos anteriores, eles, então, quando conheceram, a partir do verso 9 aí, quando eles, Tiago, Pedro e João, conhecem que o trabalho que estava sendo feito pelo apóstolo Paulo, eles dizem para ele, não é? Então, olha, eles autorizam, eles deram a mão a eles como um trabalho de fato do Evangelho de Jesus Cristo, e que eles não precisariam mais cobrar que os gentios fizessem os ritos judaicos. E aqui agora ele diz, olha, apenas tem uma coisa, nós somente pedimos que vocês se lembrem dos pobres, e que também o apóstolo Paulo vai dizer que ele se esforçou por cuidar dos pobres. E eles diziam, inclusive os pobres judeus em Jerusalém. Mas esse é o cenário. Então o apóstolo Paulo está pregando aos gentios, pregando a pessoas diferentes em relação à cultura, e em certo sentido, em certa medida, pregando para raças diferentes também. E agora, aqui, quando então Pedro vem a Antioquia visitar a Paulo e aos demais irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que eu resisti, que eu confrontei. Algumas traduções diz cara a cara a Pedro, porque ele se tornou repreensível. Ele adotava um comportamento frente quando estava somente com aqueles que não eram judeus, né? Aqueles que eram de fora da comunidade judaica, e quando estava então na presença de cristãos judaizantes ou dos judeus, ele então capitulou, ele achou que aquele comportamento era estranho demais e frente à cultura que eles professavam, e que aquilo poderia causar algum problema, e de modo que o apóstolo Pedro então tinha um comportamento dúbio, tinha um comportamento diferente na presença dos não-judeus, e outro comportamento na presença dos judeus, de tal forma que eles dissimulavam. Dissimular é ter um comportamento de hipocrisia, de aparência, frente a uma determinada situação, a ponto que essa dissimulação, a ponto que esse preconceito estava contaminando inclusive a Barnabé, como nós lemos aqui, né? E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar por essa falsidade, por essa dissimulação. Preconceito, racismo, questões de gênero, isso é ensinado
isto é ensinado. E isto é algo que contagia, que contamina a mente das pessoas. Por isso que, enquanto igreja, nós devemos sempre resistir a todos os elementos que são elementos que trazem de volta expressões que relembram a posse de um homem sobre o outro, a questão da escravidão, elementos e traços e comportamentos e palavras e atitudes, até na organização da igreja, que fazem separação entre origens de pessoas, ou situações em que as mulheres, por exemplo, às mulheres é delegado uma função em um plano inferior no contexto da igreja, por puro preconceito. E nós aprendemos a ser preconceituosos, nós aprendemos a ser racistas, nós aprendemos a achar que uma pessoa, que por ser mulher, por exemplo, ela é inferior. E nós, isso é algo ensinado, que aqui também na experiência que teve a igreja, Paulo vai dizer, olha, isso contaminou os irmãos. Esse comportamento de preconceito frente aos gentios, o preconceito daqueles que achavam que, olha, nós temos a palavra, o evangelho é nosso. O mesmo sentimento que havia os judeus em relação ao judaísmo, a lei mosaica, o mesmo que se havia dito, olha, para Jesus, olha, nós somos filhos de Abraão, quem é o Senhor para falar assim conosco? Jesus Cristo diz, olha, isso não significa nada. E agora aqui nós vamos ver que até mesmo aqueles cooperadores mais próximos do apóstolo Paulo estavam aprendendo a dissimular, a agirem com preconceito em relação ao outro. O apóstolo Paulo, então, faz esse confronto em relação a esse comportamento adverso e anulatório do Evangelho, frente a frente, face a face, cara a cara, em público, e diz, olha, isto é incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo que nós professamos. E se nós adiantarmos um pouquinho, se você olhar um pouquinho à frente, no capítulo seguinte, capítulo 3, de Gálatas mesmo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, na sequência da sua argumentação, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, dessarte, que significa assim sendo, ou desse modo, e ele está dizendo no momento anterior, pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos nós, o apóstolo Paulo está dizendo, a gentios e a judeus, as pessoas que tinham qualquer traço racial diferente ou cultural diferente, todos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus e deste Cristo Jesus nos revestimos. E o apóstolo vai dizer, desse modo, sendo assim, capítulo 3, verso 28, sendo assim, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Mas a ênfase aqui, e essa última palavra é uma direção mais em relação ao ensino judaico, mas aqui ele está dizendo, olha, não pode haver. Não pode. Se somos de Cristo, se fomos acolhidos por Cristo, se fomos
se todos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, devemos nos revestir deste valor e deste modo e dessa forma é incompatível, é impossível, não pode haver no seio da igreja preconceito que leve uma pessoa a dizer: eu sou judeu, você é grego. Eu tenho a cultura, certa cultura, eu sou de certa origem, de formação, e você não é. E nós somos tratados diante de Deus distintamente por conta disso. Não pode haver no Evangelho alguém que seja escravo e alguém que seja liberto, livre, pois todos nós somos um em Cristo Jesus e libertados por Cristo Jesus. No Evangelho não pode haver, desse modo, não pode haver homem nem mulher. Todos são dignos de igual valor diante de Deus. Não há estrutura social, não há estrutura organizacional, não há instituição que possa distinguir homem e mulher diante e nesse referencial do Evangelho. Se nós olharmos capítulo Colossenses, irmos mais à frente um pouquinho, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 11, ele vai, e é a partir do capítulo 3 e o verso 11, que também nós fazemos a referência a essa mesma questão, a essa mesma possibilidade, ou esta mesma impossibilidade, quando o apóstolo Paulo vai dizer: no qual, em Cristo, né, que nos fez, que nos criou a sua imagem, ele não pode haver nem grego nem judeu, capítulo 3, verso 11, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. E aqui ele usa, no verso 12, ele começa com a mesma palavra, revestir-se, que ele também utiliza ali, escrevendo aos Gálatas, não é? Porque a última palavra do verso 27, nessa minha tradução, é revestistes, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E aqui ele fala, a próxima palavra, escrevendo aos Colossenses, a palavra também é se revestir desses valores interiorizados em nós e postos a serviço do nosso relacionamento com Deus. Algo interessante acerca dessa problemática e dessa questão da ânsia humana sobre propriedade de outros homens, de se achar melhores, superiores a outros homens. Interessante que no Antigo Testamento foi proposto o ano do jubileu. E eu coloquei no início do vídeo o texto de Isaías 61, na verdade não Isaías 61, mas o texto que faz referência a Isaías 61, lido por Jesus Cristo em Lucas, no capítulo 4, no verso 18, que também foi motivo de uma breve devocional na semana retrasada, onde Jesus Cristo faz a leitura do ano do jubileu que ele representava naquele momento. Interessante que então havia o ano do jubileu. A cada 49 anos, de forma bem objetiva assim, a cada 49 anos havia o ano do jubileu, que era o ano do Senhor, que era o ano da redenção, que era o ano onde o escravo era livre, onde as dívidas eram pagas, onde a possibilidade de uma pessoa se sobrepor a outra era sanada. E
Isso era chamado então do ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano da libertação. E no ano em que Jesus Cristo completa 30 anos, naquele período, naquele ano, é quando Jesus inicia o seu ministério de 3 anos, aquele era o 30º ano jubileu para o povo judeu. Há mais de 1.300, 1.200 anos antes, começou-se o período de festas e de libertação. Era o ano de libertação. As dívidas pagas, as dívidas perdoadas, os homens que tivessem sido escravizados por questões de dívidas eram libertos. Era o ano aceitável do Senhor. E Jesus Cristo, na sinagoga em Nazaré, pega o texto e lê e diz: então, hoje se cumpriu esta profecia diante de vós. Neste ano do jubileu, eu sou a libertação. Capítulo 4 de Lucas 4:18, Lucas 4:18, quando Jesus Cristo vai dizer: hoje, nesse momento, se cumpre essa palavra em vossos corações. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E isso era muito expressivo, porque era o ano da libertação dos cativos. E ele, Jesus, veio libertar os cativos, veio restaurar a vista aos cegos e a pôr em liberdade todos os oprimidos, acabar com toda forma de opressão e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu do Senhor. E ele vai dizer, fechando o livro, devolvendo ao dirigente do culto, toda a sinagoga olhava ele fixamente. E Jesus Cristo então diz: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O ano do jubileu, o ano em que Deus reservou a cada 49 anos para corrigir uma distorção social. E em Jesus Cristo veio pregar libertação, dizer: não pode haver mais, para aqueles que estão em Cristo Jesus, qualquer insanidade, qualquer inclinação a isso que a mídia hoje chama de preconceito racial, de preconceito em relação à questão de gênero, de preconceito no que diz respeito às questões culturais. No Evangelho não há isso. É bem verdade, eu abro aqui um parênteses, que em todas as culturas há elementos que nos aproximam de Deus e que nos afastam de Deus. Para dizer que cultura é tudo que não é natural, tudo que é produzido pelo homem. E nós podemos ver que em Cristo Jesus nada pode nos diferenciar como seres humanos diante de Deus. Quer ver uma outra coisa muito interessante e muito sintomática, muito simbólica para nós, e está registrado no capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Sabe que Marcos capítulo 15, verso 21, a gente pode ler ali, Marcos 15, verso 21, dá conta de que um certo homem, um sirineu, capítulo 15, no verso 21, no momento então da crucificação de Jesus, onde Jesus é entregue aos soldados para que fosse conduzido ao Gólgota para a crucificação. Ele já sem forças, não conseguia carregar o patíbulo, a parte horizontal da cruz.
Então, passava por ali um certo Simão Cirineu, e eles obrigaram, então, que este homem que passava, que estava vindo do campo, do trabalho, ele carregasse a cruz de Jesus Cristo. Mas quem era Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo? Provavelmente os seus filhos foram pessoas conhecidas da igreja posteriormente, mas Cirineu era um homem negro. Era de Cirene, do que poderíamos chamar da região da Líbia, norte da África. E este homem negro que ajudou Jesus a carregar a cruz, que carregou a cruz por Jesus, para Jesus. Às vezes nós não nos damos conta disso e do quanto isso é significativo e sintomático nos nossos dias, agora, essa semana, esses dias, esse fervor social das marchas, das manifestações contra a escravidão negra, contra o racismo, contra o preconceito, e as pautas vão se associando aqui. Mas é para nós sintomático ouvir que um estrangeiro negro carregou a cruz de Jesus Cristo. Então, Simão Cirineu foi quem ajudou Jesus a carregar a cruz, um homem negro. E nós ouvimos falar em supremacia negra. Ouvimos branca, melhor dizendo, desculpa, em igrejas para brancos. Vemos um país tão abençoado, tão evoluído, tão rico quanto os Estados Unidos, padecer e sofrer de um câncer, de uma chaga tão profunda na alma humana que é o racismo. E grande maioria dos que têm esse tipo de comportamento também professam a sua fé em Deus, em Jesus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo a Pedro, à igreja da Galácia, a todos nós hoje, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. No Evangelho é tudo resolvido assim, simplesmente não pode. Mas só um pouquinho, não pode. Só uma pitadazinha de preconceito, a nossa igreja tem uma cara assim, o assado, vamos fazer nesse ou naquele forma. Não pode. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E ponto. Uma conversa boba durante tanto tempo, uma conversa entediosa sobre se uma mulher, por exemplo, pode ser pastor ou não pode ser pastor. No meio batista, isso ainda existe, por exemplo. Não pode. Em Cristo, na igreja de Cristo, não pode haver distinção entre homem e mulher. Em Cristo não pode. Mas e se for? Não pode. E se a gente fizer tal ou qual referência específica da nossa cultura? Não pode. Porque em relação à cultura não pode judeu nem grego. Não existe diferença. E o que o apóstolo Pedro fez foi uma atitude de preconceito em relação aos gentios. Esses daí são pessoas que, enfim. E o apóstolo Paulo confronta de cara a cara, face a face, publicamente, e diz, não pode, isso é dissimulação, isso é anti-evangelho. Nós queremos ser uma igreja de Cristo, que prega o ano aceitável do Senhor, de libertação de todas as formas de opressão, do homem, do homem pelo pecado. E nós somos aqueles que devemos ecoar, reproduzir
a palavra de Jesus Cristo no ano aceitável, no ano do jubileu. Jesus Cristo fazia 30 anos e era o 30º ano do jubileu para o povo judeu. Jesus Cristo disse: olha, hoje se cumpriu essa profecia diante de vocês, e nós vivemos essa profecia e pregamos o evangelho da libertação, do não preconceito em relação à condição sexual, do não preconceito em relação à questão cultural, à questão racial, porque não pode. O apóstolo Paulo é claro em dizer: não pode haver diferença. Não pode haver diferença, porque Cristo morreu por todos nós. Por isso nós devemos nos revestir de Cristo Jesus, porque nele fomos feitos todos nós filhos de Deus. É triste ouvirmos e vermos tudo o que tem acontecido. Dói no coração ver aquele ser humano tendo sobre o seu pescoço o joelho de um outro ser humano, ambos de cores diferentes, e um se acha melhor do que o outro. E isto é razão, ou melhor dizendo, isso é resultado, é simplesmente um ícone, uma imagem que é resultado desse câncer na nossa sociedade. E não pense você que isso aqui é alguma coisa, problema lá dos Estados Unidos. Isso é um problema nosso, acontece conosco, de forma dissimulada, velada. E a palavra que aparece na continuidade do texto é a palavra dissimulação. O apóstolo Paulo falou: estavam todos dissimulando, estavam todos agindo como os hipócritas fariseus. Que você receba essa palavra no seu coração e marque para você: não pode haver, no evangelho que pregamos, no evangelho que vivemos, no evangelho com todas as nossas lutas e limitações que vivemos na nossa condição aqui, nessa cidade, nessa rua, nesse bairro, nós devemos pregar sempre com toda a força do nosso coração: não pode haver distinção entre pessoas e pessoas. Todos nós somos iguais e fomos feitos filhos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que você possa meditar sobre isso, sentir a dor daqueles que têm sofrido o preconceito, de um modo muito específico, especial, o preconceito racial, que está sendo tão debatido ao longo desses dias agora. E que nós, ouvindo e vendo a palavra de Deus, é muito simples: não pode haver preconceito racial, não pode haver nenhuma ânsia ou sina que brote no nosso coração que venha nos fazer melhores do que os outros. O debate, a discussão dos discípulos, já por próximo da crucificação de Jesus, era quem parecia ser o maior ou o melhor. E Jesus Cristo também vai adverti-los acerca dessa questão. E o apóstolo Paulo nos diz aqui, no Espírito Santo, e é essa palavra que nós queremos receber em nossos corações: não pode. Se levante contra, denuncie toda forma de expressar essa desigualdade entre os seres humanos, porque todos nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, no ano aceitável do Senhor, no ano da graça do Senhor, trazido por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma boa semana, fiquem agora ainda com o louvor, com o irmão Hélio. Deus abençoe você, feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa circunstância, por esse incidente em Antioquia, que nos revela o quanto somos presos ainda às questões do pecado que habita em nós e que nos faz, Pai, queremos sermos melhores ou superiores aos outros.
mas ajuda-nos a viver em nossa vida, vivermos em nossas vidas a essência do Evangelho, e que o Senhor se revista em nós, e que nós, Pai, possamos beber da palavra do Senhor o tempo todo, todos os dias, superando e vencendo tudo que nos é ensinado acerca das diferenças humanas, Pai. E no Evangelho de Jesus nós sabemos que não pode, e recebemos isso em nome de Jesus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana e nos encontramos no nosso devocional na terça-feira pela manhã. Deus te abençoe. Ternura, em todo tempo Ele cuida bem de mim. Ele é fiel, sua bondade é pura. Eternamente Ele cuidará de mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. E quando choro, logo sinto a sua mão me ajudando a vencer. Vem confirmar sua fiel proteção. Maravilhoso é meu Deus que é poder. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Sei que um dia eu deixarei esta vida e vou partir para junto do meu Deus. Cessa o pranto e será o fim da lida. Maravilhoso, para sempre és tu, meu Deus. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tu és. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é.